Fala família IDEF, uma boa noite para você que está nos assistindo agora, para você que está vendo provavelmente esse vídeo uma outra hora, uma boa tarde, um bom dia, enfim. Está começando agora mais um Formando Faróis. Meu nome é Myron e eu vou estar trazendo uma palavra especial para você, amém? Mas antes de começarmos, queria te falar para você clicar nessa setinha que tem aí embaixo, é o botão compartilhar do YouTube. Quando você clicar nela, você vai ter a possibilidade de ainda mais propagar esse vídeo aí pelos canais das redes sociais. Você pode mandar pelo teu WhatsApp, pelo teu Instagram, pelo teu Facebook. Enfim, você pode compartilhar para que outras pessoas possam visualizar, possam ouvir essa palavra. Amém? Então, clica nessa setinha aí para que possa ser ainda mais propagado esse vídeo, beleza? Queria te convidar também agora a fechar os teus olhos para que nós pudéssemos orar. Amém? Pai, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor Deus. Muito obrigado por um momento, Pai, que o Senhor está disponibilizando para que nós possamos ouvir a Sua palavra, Pai, aprender mais, Deus. Oramos para que o Senhor possa, Pai, tomar de conta dessa plataforma agora que nós estamos assistindo isso, Senhor Deus. Para que o Senhor possa tomar de conta de toda a conexão nossa agora, Pai, nesse momento, Deus. Que em nome de Jesus nossa conexão não venha cair, ó Pai, que nossa conexão, nossa internet, Pai, venha estar intacta, Pai, do começo ao fim desse vídeo, Deus. Para que nós possamos aprender ainda mais, ó Pai. E principalmente, Senhor Deus, que através dessa palavra o Senhor possa tomar de conta do nosso coração, que essa palavra venha como ser uma semente em nosso coração, possa vir a brotar e assim nós possamos aprender e mudar nossas atitudes, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, Pai. Te agradeço, Pai, que o Senhor possa ainda mais fazer com que esse vídeo possa alcançar outras pessoas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, o título da nossa palavra de hoje é clamar e não reclamar. Duas palavras pela grafia até parecidas, mas que tem dois conceitos, duas concepções totalmente diferentes. Amém? Então, clamar e não reclamar, esse é o nosso título. Queria te convidar agora a abrir a tua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 17, versículos de 1 a 6. Se você não tem a Bíblia aí no momento, aqui embaixo vai aparecer para você a Bíblia para você acompanhar a leitura com a gente. Amém? Então, olha só. Êxodo, capítulo 17, versículos de 1 a 6, vai dizer assim para a gente. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: o que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim Moisés, à vista das autoridades de Israel, fez. Então, essa é uma passagem que deixa bem claro duas situações. Uma em que o povo acabava de sair do Egito, o povo começa a reclamar porque não tinha água ali para beber. E outra de Moisés, ao ouvir aquilo, clamar. E aí, aqui divide, e aqui nós começamos a perceber a nossa palavra de hoje, clamar e reclamar. São duas palavras, como eu disse, que têm uma grafia um pouco parecida, mas que são coisas totalmente diferentes. Primeiramente, a gente precisa entender uma coisa. Moisés era o principal intermediador do povo com Deus naquele momento. Então, quando você queria falar com Deus, quando você queria clamar, quando você queria, de alguma forma, que Deus fizesse algo, você falava com Moisés e aí Moisés entrava em contato com Deus. Digamos dessa maneira, resumidamente. Então, Moisés, a palavra fala que clamava. O fato de Moisés clamar nos diz e nos ensina uma coisa, primeiramente, que nós devemos aprender. Que para falar com Deus, não adianta nada nós reclamarmos, nós devemos clamar. É somente o clamor que volta a atenção de Deus para nós e para as nossas petições. Agora, nós precisamos entender uma coisa primeiramente. O que significa clamar? O que significa reclamar? Olha só. Salmos, capítulo 50, versículo 15 diz assim: e clame a mim no dia da angústia e eu o livrarei, e você me honrará. Lá em Salmos 18, capítulo 6, também vai dizer assim. Salmos 18, capítulo 6. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Então são duas situações aqui que Deus nos explica o que é exatamente o clamor.
Se você for olhar no dicionário também, é como um grito de socorro. O dicionário vai dizer que clamar é como bradar em alta voz. Mas, através desses dois versículos de Salmos, nós entendemos que o clamor é uma intercessão perante a Deus. Quando nós estamos precisando de algo, o nosso clamor é como interceder por aquilo perante a Deus. Agora, o que vem a ser reclamar? Maio, organizar e reorganizar. Se reorganizar é nós organizarmos novamente, reclamar seria nós clamarmos novamente. Cuidado, não se engane. Apesar da grafia ser parecida, como eu disse, mas reclamar não é você clamar novamente. Quando você reclama, você coloca a sua insatisfação em primeiro lugar, à frente até mesmo de Deus. E aí nós devemos ter um cuidado em relação a isso. Se o clamor é a intercessão perante a Deus, eu ouvi uma vez um pastor dizendo uma coisa interessante, que a reclamação seria como a intercessão demoníaca. Pode soar um pouco forte isso que eu estou te dizendo, mas cabe a nós refletirmos uma coisa interessante, porque o clamor realmente é a nossa intercessão perante a Deus. Talvez ele fale intercessão demoníaca não por ser literalmente algo do demônio, mas ele chama a atenção para uma coisa especial. Porque quando você reclama, você tira Deus do teu pódio, sabe? Você tira Deus ali do primeiro lugar da sua vida. Você passa a colocar aquela reclamação em primeiro lugar, até mesmo à frente de Deus, como eu disse. Então, tudo que o inimigo mais quer é isso. É que você tire da sua frente, tire do seu primeiro lugar Deus e coloque qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa, mas não Deus. Então, é por isso que soa um pouco pesado, mas faz um pouco de sentido reclamar ser a intercessão da maneira errada. Amém? Então, nós entendemos isso e nós entendemos primeiramente que para falar com Deus, nós devemos clamar e não reclamar. E aí, quando Moisés ele clama, ele nos ensina isso. Ok? Agora, outra coisa interessante que nós precisamos ver é que essa passagem ela nos ensina algumas coisas. O povo ele está passando por uma situação difícil, morrendo de sede. Imagina você já cansado, já no deserto, morrendo de sede, você não tem o que beber, não tem o que matar a sua sede naquele momento e o povo começa a reclamar. E aí nós devemos aprender uma outra coisa em cima disso, que reclamar nos treina a fixar os olhos no problema e não em Deus. Aquele povo, quando ele começa a sentir sede, quando começa a sentir uma insatisfação naquele momento, eles começam a fixar os olhos no problema e não em Deus. E aí nós entendemos que quando nós reclamamos, fixamos os olhos no problema e não em Deus. Já quando nós clamamos, nós fixamos os olhos, apesar de estarmos com problema, nós fixamos os olhos em Deus. E aí nós aprendemos isso com Moisés. Provavelmente Moisés também estava com sede. Só que você não vê Moisés reclamando. Você vê Moisés ele clamando a Deus, porque o clamor move os olhos de Deus para você. Você fixa os teus olhos em Deus e não no problema. Então nós precisamos entender isso. Será que muitas vezes nós estamos clamando ou reclamando? Sabe, cabe a nós refletirmos melhor sobre isso. Estamos clamando ou reclamando apenas? Então é uma coisa que nós devemos observar muito bem. Amém? Agora, é interessante porque olha só, eu queria que você abrisse lá em Êxodo, capítulo 15, versículos do 23 ao 25. Amém? Olha só, Êxodo capítulo 15, versículo do 23 ao 25 vai dizer assim: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa em Mara. O Senhor lhes deu ordenanças e os colocou à prova. Amém? Então aqui marca uma coisa muito interessante. O povo ele já estava cansado, já estava, se eu não me engano, há 3 dias andando no deserto. Quando você começa a ler o início do capítulo 15, você vai entender melhor o assunto. Mas o povo já estava andando há 3 dias no deserto e eles estavam morrendo de sede. De repente eles chegam num local chamado Mara, vê um rio, provavelmente um rio atraente aos olhos por conta de toda a sede que eles estavam sentindo. E eles se aproximam daquele rio e de repente, quando eles vão provar daquela água está amarga. Mas nós vemos no decorrer que apesar daquela água amarga, apesar de eles reclamarem, ainda assim quando Moisés clama, Deus transforma aquela água e torna aquela água até doce de certa forma. O que nos chama a atenção é o seguinte: nós vemos lá no 17 um momento em que o povo também está passando por sede.
E aí, se você volta nos capítulos anteriores, nós vemos que o povo estava passando por sede também. É interessante e ao mesmo tempo contraditório, porque olha só, é como se fosse assim, como se antes de ontem você estivesse passando por um momento com Deus, uma necessidade com Deus. Aí Deus vai lá e sacia o teu momento de necessidade. E aí 2 dias depois você está novamente reclamando. A gente precisa entender uma coisa. O certo seria naquele momento, no primeiro momento o povo passou sede, Deus foi lá naquele rio, tocou e tornou aquele rio doce. E aí, pouco tempo depois o povo está passando sede novamente. E se você for pensar bem, se nós aprendermos com as circunstâncias ao nosso redor, nossa atitude deveria ser outra. Talvez a atitude daquele povo deveria ser não reclamar, e sim clamar. Mas não, eles reclamam. E aqui chama a atenção para uma coisa muito interessante. Quando nós reclamamos, nós aumentamos o espírito de ingratidão que há em nós. Nós criamos, na verdade, nós criamos o espírito de ingratidão em nós. Não é que nós aumentamos, mas nós criamos. Então, aquele povo, quanto mais você reclama, mais você se torna ingrato pelas coisas que Deus fez na sua vida. É interessante porque nesse capítulo 15, se você for ver, o início do capítulo 15 começa contando uma coisa interessante. O povo estava louvando a Deus, exultando a Deus com cânticos. Porque um pouquinho antes disso, Deus havia feito o seguinte, você talvez conheça essa história, mas Deus abriu o mar, o povo passou pelo mar, o mar fechou, matando todo o exército que perseguiu o povo de Deus naquele momento, o exército de Faraó. E aí após essa cena maravilhosa, eles começaram a louvar e a cantar o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é grandioso. Mas de repente, eles estão lá reclamando novamente, pouco tempo depois. Sabe por que isso? Porque quando nós reclamamos, quanto mais nós reclamamos, nós aumentamos essa ideia de ingratidão, nós esquecemos da gratidão. Então, se você quer fortalecer a gratidão que há em você, não reclame e sim clame. Somente o clamor reforça a gratidão, o espírito de gratidão. Amém? Então, precisamos entender isso. Quantas vezes nós estamos clamando, entre aspas, né? Clamando no domingo, quando é na segunda-feira nós já estamos reclamando. Devemos nos posicionar melhor sobre esse pensamento e entender realmente se estamos clamando ou reclamando. Amém? Então, só para nós recapitularmos o que nós aprendemos aqui até agora, nós lemos lá em Êxodo 17, versículo de 1 a 6, e nós entendemos que para clamar, para falar com Deus, nós devemos clamar e não reclamar. Esse foi o primeiro ensinamento que nós aprendemos aqui. O segundo ensinamento que nós aprendemos é a diferença de clamar e reclamar, que clamar especificamente seria a intercessão perante a Deus. E outro ensinamento também é que quando nós reclamamos, nós fixamos os olhos no problema e não em Deus. Já quando nós clamamos, nós fixamos os olhos especificamente em Deus. Amém? Não estou dizendo que quando nós clamamos, nós esquecemos literalmente do que estamos passando, não é isso. Mas a gente entende que é muito diferente você clamar, porque quando você clama, você meio que deixa aqui um pouquinho atrás de você o teu problema. E aí quando você reclama, você quer colocar o teu problema à frente até mesmo de Deus. Ok? Bom, outra coisa interessante é que aquele povo, nas duas situações o povo começa a reclamar morrendo de sede. Eles começam a fixar os olhos para a insatisfação que eles têm naquele momento. O interessante é que nós devemos aprender com isso também aqui. Reclamar te coloca como prioridade, mas quando você clama, você coloca Deus como prioridade. Então, diante de um momento como esse, quando você reclama, você se coloca no lugar de prioridade. E você quer que, acima de tudo, você seja atendido. Mas quando você clama, você volta os teus olhos para Deus de modo que Ele é a prioridade e não você. E nós precisamos entender isso. Se você quer Deus como prioridade, você deve clamar e não reclamar. Quando nós reclamamos, nós saímos da condição de servos, de filho, e queremos nos colocar na condição de autoridades, de pai. E não é bem assim que as coisas funcionam. Amém? Nós devemos clamar, ok? Então reclamar te coloca como prioridade e clamar te coloca Deus como prioridade. Amém? E olha só que interessante, queria que você abrisse lá em Números, capítulo 13, versículos do 30 ao 33. Números 13, do 30 ao 33, vai dizer assim: Então Caleb fez o povo calar-se perante a Moisés e disse: Subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos.
Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam aos israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enoque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Então, Números capítulo 13, se você não conhece, conta uma história bastante conhecida que é a seguinte, dos 12 espias. Moisés, a fim de tomar posse daquela terra em que Deus prometera a ele, Moisés manda 12 espias para aquele local a fim de fazerem uma análise daquele local. Analisarem o povo, analisarem a terra, analisarem os frutos que dão para aquela terra. E o interessante é que Caleb, ele é fundamental nisso, porque Caleb, ele traz um posicionamento diferente. Enquanto Caleb toma a frente e fala, nós vamos ocupar aquela terra, os outros homens começam a reclamar e começam a falar, não, nós devemos fazer isso. Aquela terra tem homens gigantes, aquela terra devora pessoas. E aqui chama a atenção para uma coisa muito interessante de clamar e reclamar que nós precisamos atender. Entender, na verdade. Quando nós reclamamos, nós vemos que nós fixamos os nossos olhos apenas no problema. E quando nós clamamos, nós fixamos os olhos em Deus. Mas quando Caleb, apesar de ter visto, porque é interessante, a visão que os homens tiveram, Caleb também teve. E como é isso? Apenas de 12 homens que você manda, alguns homens têm a mesma visão. A visão estava ali disposta para todos. Cabia a eles enxergarem da maneira como eles quisessem. Então Caleb enxergou de uma maneira em que ele não teve medo. E ainda assim ele se propôs a invadir aquela terra e tomar posse daquela terra. E já os homens tiveram medo. Isso levanta um questionamento para nós. Quando nós clamamos, nós fixamos os olhos em Deus. E quando nós reclamamos, nós fixamos os olhos no problema. Ok? Mas o fato de Caleb ter coragem ainda assim, diante de todos aqueles problemas, de toda aquela terra ter homens grandes, homens que, enfim, Caleb nos ensina uma coisa. Quando nós clamamos, nós entendemos o propósito. Quem clama entende o propósito. Quem reclama enxerga apenas pedras. Aqueles 12 homens, eles foram mandados com uma missão. Eles sabiam que futuramente eles poderiam ocupar aquela terra. Mas quando Caleb, ele não reclama, apesar de ele ter visto aquilo, ele começa a ter coragem para invadir aquela terra. Ele nos ensina que quando nós clamamos, nós enxergamos o propósito. E quando nós reclamamos, nós enxergamos apenas as pedras que estão no caminho. E eu te convido a refletir. Será que nós temos enxergado o propósito ou apenas observado essas pedras que aparecem na nossa frente? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós clamamos, nós aumentamos a nossa fé. Já quando nós reclamamos, nós acaba que a gente mata essa fé que é em nós. Então, a reclamação ela é como um abismo. Salmos, se eu não me engano, é o capítulo 42, diz que um abismo puxa outro abismo. A reclamação é da mesma forma. Quando nós reclamamos, nós puxamos ainda mais esse abismo de reclamação em nós. Aí você passa a viver nessa bola de neve, que é de reclamar, reclamar e reclamar. Mas quando nós clamamos, nós entendemos que o clamor ele vai aumentar a nossa fé, de modo que nós vamos fixar os nossos olhos apenas em Deus, iremos esquecer, de certa forma, do nosso problema, porque Deus é o nosso socorro, amém? Então, para finalizarmos a nossa palavra, só recapitulando tudo que nós vimos aqui agora, é o seguinte, que para falar com Deus nós devemos clamar e não reclamar. Essa foi a primeira coisa que aprendemos. Segundo, que clamar é a intercessão perante a Deus, ok? E que reclamar é colocar acima de Deus a nossa insatisfação. Outro ponto que aprendemos aqui, reclamar treina a nós fixarmos os nossos olhos apenas no problema. Já clamar nos mostra que quando nós clamamos, nós fixamos os nossos olhos em Deus. Aprendemos também que reclamar fortalece a nossa ingratidão. E aí nós vemos que aquele povo já não era a primeira vez que eles passavam sede, mas ainda assim, diante de tudo que Deus já havia feito na vida deles, eles continuavam reclamando. Porque a reclamação só reforça ainda mais o espírito de ingratidão. E creia, querido, nós devemos ter a gratidão e não ingratidão. Amém? Por último, através dessa história dos 12 espias, nós entendemos que quem reclama perde a fé.
mas quem clama aumenta ainda mais a sua fé, enxerga o propósito. Então, se você quer enxergar o propósito que há na sua vida, querido, não reclame, apenas clame. Como é o título dessa palavra, clame e não reclame. Cabe a nós avaliarmos se nós estamos realmente reclamando ou clamando a Deus. Amém? Essa foi mais uma palavra especial que eu quis deixar para você. Queria te lembrar também que toda quarta-feira, às 8 horas da noite, temos Formando Faróis, uma palavra como essa toda quarta-feira. E aos domingos, às 7 horas da noite, online e também presencial, nós temos o nosso culto em família. Só te lembrando que o presencial é limitado o número de vagas aqui na igreja, então para que você possa acompanhar presencialmente o nosso culto, você precisa chegar um pouquinho cedo para garantir a sua vaga, beleza? Queria que você fechasse os teus olhos agora para que nós pudéssemos orar, amém? Pai, muito obrigado por mais uma palavra como essa, Senhor Deus, que nós possamos entender realmente, Pai, a diferença entre clamar e reclamar. Que nós, diante de situações, diante de um socorro a Ti, que nós só venhamos a clamar, Pai, a Ti, Deus. Que nós possamos entender, Pai, que clamar a Ti, fixe os nossos olhos para Ti, somente o Senhor, Deus. Nós possamos entender, Pai, que clamar vai fortalecer ainda mais a fé em nós. Que clamar, Pai, vai fortalecer ainda mais a gratidão em nós, Pai. Nós possamos enxergar o Teu propósito e, através disso, Pai, entender que clamar é enxergar o Teu propósito, Pai. Nós te agradecemos por essa palavra, mas nós oramos principalmente, Deus, para que após essa palavra, Deus, eu venha entender tudo isso e eu venha ainda mais aclamar o Senhor, Deus, e não reclamar, Pai. Já de antemão, Pai, eu te peço perdão pelas vezes em que nós, Pai, em que eu reclamei, ó Pai, e não clamei a Ti, Deus. Nós te pedimos perdão por isso, Pai. Muito obrigado por uma palavra como essa, Deus, e que essa palavra ainda mais possa alcançar outras pessoas, amém? Então esse foi mais um Formando Faróis. Só lembrando a você que o botãozinho compartilhar está aí embaixo. Clica nele e propaga essa palavra por mais pessoas, amém? Se você não tem meio que esse dom, sabe? Se você às vezes tem vergonha de chegar para alguém e pregar a palavra, se você às vezes tem vergonha de chegar para alguém e falar de Deus para essa pessoa, uma maneira de você falar de Deus é você clicando nesse botão compartilhar e impulsionando ainda mais a palavra para que outras pessoas possam escutar, amém? Esse foi mais um Formando Faróis. Eu te espero num próximo. Até mais! Graças a Deus, queridos, eu estou aqui para trazer uma palavra de encorajamento para você, que está lá em Romanos 8, no versículo 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tem outra tradução que diz assim: sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam, para trazer à existência o que é bom com os que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí, você foi chamado de acordo com o propósito de Deus? Se a resposta for sim, eu tenho certeza que Ele te chamou sim para esse propósito. Ele está trabalhando em conjunto com você. Ele é o seu parceiro em todos os momentos. Quando você precisar de um amigo, lembre-se que Deus ele quer ser o seu parceiro, o seu braço amigo para que você possa atravessar os momentos, tanto bons quanto difíceis. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele venceu o mundo, então você também pode vencer. Eu quero te dizer que nós somos uma igreja que investe em pessoas que têm levado a palavra de Deus em lugares que nós nunca imaginamos, e nós temos ofertado em 2 casais, pastora Neide e pastor Davi lá na Amazônia, e o pastor Wellington e a sua esposa, a pastora Daiane, lá na África. Então, a sua oferta de missões tem feito diferença nesses casais que estão aí no campo, levando a palavra de Deus. Lembrando também que todo primeiro domingo do mês, quando nós voltarmos ao culto presencial, nós teremos aí aquela nossa campanha de sempre arrecadarmos alimentos aqui. Você traz o alimento para o altar na hora da oferta, nós podemos ajudar pessoas com cestas básicas. Não só no primeiro domingo, mas esse primeiro domingo do mês é o domingo especial que nós separamos para isso, para que você lembre todo mês, você que é aqui da igreja. Se você quer ofertar no nosso ministério, nós temos aqui o Pix aparecendo embaixo, 2 contas. Uma conta para o nosso projeto Construindo a Casa. Nós cremos que Deus ele nos dará um espaço, o nosso lote, para conseguirmos o nosso espaço para que possamos te receber com maior conforto. E nós temos a outra conta, o outro Pix, para o seu dízimo, a sua oferta. Esse dízimo e essa oferta vai ser usado para manutenção do trabalho, para ofertarmos em pessoas, E isso faz toda a diferença. Nós te desafiamos a ser fiel nessa área
porque Deus ele é fiel a nós. E para encerrar, eu quero te lembrar que nós temos culto todos os domingos às 19 horas, presencial na igreja, ou online no nosso canal do YouTube e Facebook às 19 horas também, simultâneo. E todas as quartas, somente online, no nosso Formando Faróis, 20 horas, às quartas-feiras, 20 horas, nós temos o nosso Formando Faróis somente no canal do YouTube, para que você possa ter aí um aprofundamento da Palavra de Deus. Eu te convido a estar com a gente e não faltar, beleza? Um grande abraço, Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua vida nessa semana, que você tenha uma semana de vitórias em Deus, porque Deus é um Deus de vitórias, amém? Grande abraço para você e até a próxima.